Vem comigo que eu vou atender uma paciente agora e eu acho que ela está com a zona alterada respiratória. Vão comigo. Enquanto isso, sabe o que você faz? Pega no seu caderno aí e anota tudo que você está vendo de alteração respiratória na paciente. Vamos embora. Joana Aparecida. Dona Joana, pode sentar. O que te trouxe aqui hoje, Dona Joana? Então, ontem à noite eu estava em casa, aí eu comecei a sentir assim, uma dificuldade para respirar, sabe? Dificuldade para respirar. Respiração pesada, cansada. Respiração pesada. Dona Joana, meu nome é Cristiane, eu sou enfermeira aqui da unidade, vou fazer uma breve avaliação sua para dar o encaminhamento mais adequado, tá bom? Tá bom. Então você está me falando que você veio aqui hoje porque estava com a respiração pesada? Isso, cansada. Tá. Quando que isso começou? Começou ontem à noite. Certo. Mas aí assim, hoje de manhã, deu uma piorada, sabe? Certo. Aí eu resolvi vir aqui para dar uma olhada. Certo. Você fez alguma coisa que desencadeou, que isso começou, que fez isso começar? Você sabe me dizer alguma coisa a respeito disso? Então, eu só tava arrumando minha cama de noite. Aí fui pegar assim os cobertores na parte de cima do guarda-roupa. Começou assim esse cansaço e aí não passou mais depois. Certo. Você fez alguma coisa para poder aliviar os sintomas, para melhorar? Não fiz porque eu tinha uma bombinha, só que ela acabou. Aí eu não consegui usar. Você usa bombinha? Uso. Tá. Toda vez assim que eu sinto, assim que vai começar, aí eu uso. Tá, você tem alguma doença respiratória já de longa data? Ah, eu tenho essas faltas de ar assim há mais tempo, sabe? Acho que o médico falou um negócio de asma. Asma. Assim. Tá. Eu li aqui no seu prontuário que você está com 19 anos, confere? Confere. Certo. Então você tem asma. Você usa bombinha desde quanto tempo? Desde quando? Já deve ter uns 5 anos já. Então, 5 anos. Então, essa asma apareceu na adolescência, Foi. né? Tá, joia. Tem alguma coisa que você faz que piora esse sintoma? Ah, quando eu ando muito, Certo. assim, eu tô na escola, estava na escola fazendo educação física, podia fazer de jeito nenhum. Certo. Então, quando você faz atividade física, você tem esse cansaço maior. Isso. Tá. Você tá só com essa queixa ou tem mais alguma outra coisa te incomodando nesse momento? Não, é só essa respiração ruim, esse Certo. cansaço. Ai, meu nariz, ele tá meio roxo, ó. Ah, certo. Você notou que o nariz está um pouquinho roxo. É. Certo. E as mãos? Deixa eu dar uma olhada nas suas mãos. A mão, acho que começou um pouquinho também. Roxeou um pouquinho, né? É. Certo. Nós vamos olhar a sua saturação daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Isso que aconteceu com você hoje já aconteceu outras vezes. Já, só que aí eu usava a bombinha, né? Usava a bombinha e melhorava. passava. Tá. Dessa vez agora, tá igual, pior ou melhor do que das outras vezes? Ah, tá um pouco pior que das outras. Tá um pouco pior, tá. E nesse momento, agora, a sua falta de ar, ela tá pior, igual ou melhor do que quando ela começou ontem à noite? Não, tá pior. Tá pior um pouquinho. Tá. Certo. Vou olhar sua saturação. Dá seu dedo aqui, por favor. Já tá higienizado, tá bom? Pode virar. Isso aqui não dói, é só um aparelho para a gente poder ver a quantidade de oxigênio que tem no seu sangue arterial. Tá bom. De fato, você está saturando um pouquinho a menos do que o esperado. O esperado é 95% em ar ambiente, a sua está 94%. Segundo a classificação de risco, você está classificada como amarelo. Isso significa que você vai aguardar por um atendimento médico. Esse atendimento pode demorar até 60 minutos, mas como o fluxo de pacientes está bem tranquilo, eu acredito que você vai ser atendida antes, tá bom? Tá bom. Então você pode voltar, aguardar ali na sala da triagem e qualquer coisa que você piore, você pode pedir a técnica da enfermagem para me avisar, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco a gente já vai te atender, provavelmente vai fazer uma bombinha e aí você vai melhorar novamente, tá? Obrigada. Por nada. Vocês estiveram ligados no que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui durante a avaliação do paciente?
Vocês notaram que aqui eu fiz a avaliação da queixa principal do paciente? Nessa avaliação da queixa principal do paciente, eu segui o mnemônimo OPQRST. E aí, a gente viu na história dessa paciente alguns indicadores que indicam que a zona respiratória dela estava alterada. Chega junto. Quais são essas alterações que a gente percebeu? Cianose de extremidades, cianose de ponta do nariz. Vocês viram que a boca dela estava um pouquinho roxa? Vocês viram que as pontas dos dedos dela estavam um pouquinho roxas? Vocês perceberam o batimento de aleta nasal? Todos esses sinais são sinais clínicos que indicam que a paciente tem alteração respiratória. Quando a gente vai avaliar um paciente que tem dificuldade respiratória, é muito importante a gente prestar atenção em alguns sinais que são sinais de alerta. Quais são eles? Anota. Primeiro, avalie os sinais vitais. Quanto que está a frequência respiratória desse paciente? A frequência normal, vocês sabem que normalmente é de 12 a 20 num adulto sem outras patologias. Se esse paciente está com taquipneia ou com bradipneia, o que está ocasionando isso? Outro dado importante de avaliar é a saturação de oxigênio. O esperado é que o paciente, no ar ambiente, apresente uma saturação de 95%. No caso, a paciente tinha uma saturação de 94%, um pouquinho menos do que o esperado. Doenças prévias respiratórias, nesse caso a paciente era uma paciente que já tinha um diagnóstico de asma. Pode ser que ela tenha tido contato com algum alérgeno e desencadeado uma crise. É importante também a gente observar as características como a fala da paciente. Vocês observaram que nesse caso a paciente tinha uma fala que a gente chama de entrecortada? O que é uma fala entrecortada? É quando a pessoa não consegue finalizar uma frase completa sem parar para respirar. Todos esses dados que eu falei aqui para vocês agora são dados importantes e imprescindíveis de serem avaliados para poder verificar se a zona respiratória do paciente está ok ou não. A partir dessa coleta de dados, você vai chegar a uma conclusão, que é a segunda etapa do processo de enfermagem, que são os diagnósticos de enfermagem. Nessa paciente, por exemplo, eu vi que ela tinha padrão respiratório ineficaz, provavelmente relacionado à patologia de base, caracterizado por cianose de extremidades, taquipneia, uma paciente com fala entrecortada. Ela tinha também troca de gases prejudicada, caracterizado por uma saturação menor que 95% em ar ambiente. Outro dado importante também que a gente tem que avaliar, e nessa paciente eu avaliei isso de forma inconsciente, mas objetivamente, é se o nível de consciência da paciente está ok. Nesse caso, vocês perceberam que a paciente soube responder todas as perguntas que eu fiz para ela. Em um paciente com um padrão respiratório ou com uma troca de gases ineficaz muito alterado, normalmente esse paciente vai apresentar alguns sinais muito característicos. Por exemplo, agitação psicomotora, confusão mental. São dois sinais extremamente importantes de vocês avaliarem nos pacientes. Acontece, por exemplo, muito em terapia intensiva. Às vezes o paciente começa a agitar, começa a ficar agitado, e aí o que a equipe vai lá e faz? Isso em alguns casos, tá? Aumenta o nível de sedação do paciente. Mas antes de aumentar o nível de sedação do paciente, o que é feito? Avalia o padrão respiratório. Por quê? Uma agitação psicomotora pode ser indicativo de um distúrbio respiratório de base. Então, é muito importante avaliar o padrão de consciência, o nível de consciência do paciente, porque isso reflete diretamente o nível de oxigenação cerebral. Agora que você já sabe de tudo isso, a questão é:
O que você vai fazer com esse paciente que tem padrão respiratório ineficaz ou que tem troca de gases prejudicada? Já sei o que você vai fazer. Pedir para sair, chamar o chapulim. A partir de hoje, eu vou te ensinar o que você faz para tratar um paciente que tem padrão respiratório ineficaz ou que tem troca de gases prejudicada. Vem comigo.